Bom, nono ano, vamos continuar falando sobre Getúlio Vargas. Bom, a gente viu no vídeo passado, né, que a fase do governo provisório, do governo constitucional. Pois bem, olha só, repare que o governo de Vargas, ele iria até 1938, né, aconteceriam novas eleições e ele não podia participar. Então Vargas, ele dava a entender de que ele estava se preparando para uma sucessão, para uma outra pessoa entrar no governo, mas internamente ele dava mostras também de que ele gostaria de continuar. Mas como é que ele ia continuar se a Constituição não permitia? E é aí que entra o chamado Plano Cohen, em 1937. O que foi isso? Olha só, galera. Vargas vai até o rádio e ele comunica à população de que o Brasil estava ameaçado pelos comunistas. Lembra que tinha acontecido em 1935 a chamada intentona comunista e que Vargas conseguiu com as suas tropas reprimir? Pois é. Ele vai dizer que agora tem uma investida ainda pior e que ele tinha provas, tinha documentos que provavam que os comunistas estavam tramando contra o governo. E aí, com isso, o país estava precisando de socorro, o país estava em ameaça. E quem poderia livrar o país de uma situação dessa? Só ele mesmo, Getúlio Vargas. Então era necessário que ele continuasse no governo para livrar o país desses comunistas perigosos, né, de acordo com ele. Pois bem, com isso, ele simplesmente rasga a Constituição de 1934, que foi feita no governo dele mesmo, e ele impõe uma nova Constituição, a Constituição de 1937, de caráter bem autoritário, inspirado nos modelos fascistas e nazistas lá da Europa. Governo forte, centralizador, perseguição aos opositores, prisões, tortura, né, e até morte, desaparecimento. Tudo isso como fazia parte, né, do governo de Vargas nessa nova fase, que vai ficar conhecida como Estado Novo, tá bom? E aí, pessoal, esse Estado Novo apresenta essa dualidade. Ao mesmo tempo que tinha esse caráter autoritário, ditatorial de Vargas, de perseguição aos opositores, de agir de uma forma cruel e repressiva, né, bem pesada com aqueles que não estavam alinhados à sua política. Por outro lado, ele manteve aquele populismo, aquela imagem diante dos trabalhadores, principalmente, como alguém que era o benfeitor, que concedia as melhorias, que protegia os trabalhadores, a imagem do pai dos pobres. Ele super explorou isso aí. Foi criado no governo, nessa época, o chamado DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda. Servia para duas coisas. Censurar toda a produção cultural tinha que passar por esse DIP e eles iam avaliar. Não, isso aqui tem a ver com... não tem nada perigoso para o governo. Tudo bem, pode ser publicado. Né? Outras coisas não. O DIP ia lá e censurava. Então, o DIP servia tanto para censura como também para fazer propagandas do governo. Então sempre ia aparecer uma imagem do Vargas com uma criancinha, ele estimulando a educação, ele com os trabalhadores. Então o Vargas, ele vai ser esse cara que ele vai se apresentar dessa maneira diante dessa população. Entre os trabalhadores mesmo, ele vai dar super apoio aos sindicatos, né, aos sindicatos de trabalhadores, só que esses sindicatos, eles vão ser todos controlados. Os líderes sindicais geralmente eram sempre ligados ao governo. Então os sindicatos que é para defender a causa, a classe, ele estava
totalmente vinculado e controlado a Getúlio Vargas. Então perceba essa dualidade, ao mesmo tempo que era um cara repressor, que era um cara que era um tipo, nesse período do Estado Novo principalmente, né? Um governo autoritário, impositivo. Por outro lado, tinha essa coisa das benfeitorias, dos direitos. Por exemplo, até hoje existe a chamada CLT, que é a consolidação das leis do trabalho, né, das leis trabalhistas. Ela foi criada, a CLT, no governo Vargas. Né? Então, assim, ele ia para manifestações de trabalhadores, ele era saudado, era quase que idolatrado. Tá? Então, essa aí é a característica, galera, do Estado Novo, que só vai cair em 1945. Olha só, Vargas governou de 1930 até 1945. O governo Vargas ele só vai ter fim quando, ao final da Segunda Guerra Mundial, que a gente vai estudar sobre isso, que a guerra foi para derrotar o fascismo, o nazismo, e o Brasil enviou soldados contra os nazistas e fascistas. E aí ficou essa contradição. Pô, peraí. Como é que um governo que luta contra o fascismo e o nazismo, ele tem características nazifascistas? Então essa contradição foi ficando cada vez mais forte aqui no país e a pressão para que Getúlio Vargas deixasse o governo. E aí só em 1945, então, que ele deixa o poder no país. Tá bom? Então, a gente fica por aqui. É isso aí, o Estado Novo de Getúlio Vargas. Um abraço, galera!